Boletim Oficial número 3.312, São Paulo, 17 de outubro de 2020. Mensagem: Doutrina Apostólica. O Espírito da Verdade, Consolador. 26 de outubro de 1970. Data escolhida por Deus para que nosso Mestre Jesus cumprisse a promessa do Espírito Consolador registrada no livro de São João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A bendita promessa se deu porque Jesus ainda tinha muito que dizer ao seu tempo. Todavia, sabia que haveria de passar pelo Calvário devido às nossas transgressões e que próximo estava de ser levado ao tribunal da calúnia e da mentira. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Por isso deixou bem claro que tudo o que estava dizendo aos seus discípulos tratava-se de uma promessa, um evento futuro que ocorreria em sua ausência física. Eu vô-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Jesus assim o fez porque conhecia o coração e a mente de seus discípulos e sabia que eles estavam tristes e confusos com aquelas palavras, pois não entendiam que ele os deixaria e voltaria glorioso para o céu. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar àquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por isso, com a sabedoria que lhe era peculiar, deixou tudo registrado para que não pairasse dúvidas, inclusive para aqueles que vivessem a era do Consolador. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observem que Jesus não falava dele mesmo ao se referir ao Espírito Consolador aos seus discípulos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus revelou nesta passagem que sua obra de salvação não terminaria naqueles tempos, pois ainda haveria muito que dizer. Todavia, em razão do pecado e das descrenças, sabia que não suportariam a promessa. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, com todo amor e misericórdia, não nos deixaria órfãos. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Seu próprio Mestre disse que enviaria este Consolador, o Espírito da Verdade, o qual falaria de suas obras e faria lembrar dele, Jesus,
é inteligível que não se trataria de seu próprio ser. Da mesma forma, este Espírito Consolador não pode ser o Espírito Santo de Deus, posto que Jesus, ao advertir São Tomé e São Filipe, assim disse: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Não há outro entendimento senão o de que tudo o que Jesus prometia ou fazia em nome de Deus, isto é, são como um único ser divino. Entretanto, o Espírito Santo de Deus, em sua perfeição pela promessa, seria glorificado pelo Espírito Consolador. Como poderia o Espírito Santo de Deus glorificar a Deus, estando ele acima de Deus? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Portanto, pelas obras temos a certeza de que esta promessa se cumpriu na Igreja Apostólica, na pessoa de nossa santa e querida Vó Rosa, a qual está sendo anunciada ao mundo como Espírito Consolador. É natural que muitos não a conheçam, pois este fato também foi adiantado pelo Mestre Jesus. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Daí a responsabilidade da Igreja Apostólica de anunciar ao mundo a era do Consolador, cuja promessa cumpriu-se em nossos tempos e na pessoa de nossa querida Vó Rosa, uma mulher honrada, leal aos princípios da boa moral, caridosa e conselheira, cuja história de vida é repleta de atos nobres e de fidelidade a Jesus. Nasceu com o espírito predestinado, lutou à frente desta igreja durante 16 anos, sendo ungida por Jesus perante a igreja e dotada de todas as virtudes divinas, implantou os ensinamentos recebidos diretamente de Jesus, como sua doutrina e disciplina, que muito edificam nossa fé e nos dignificam perante a sociedade em que vivemos. Sem dúvidas, este Consolador formado nesta Santa Igreja Apostólica, em nome de Jesus, realiza obras maravilhosas, das quais os fiéis apostólicos testemunham de seu poder, que pela fé atua constantemente em nosso viver. A disciplina da Igreja Apostólica. A disciplina da Igreja Apostólica foi nos dada por Jesus através da Santa Vó Rosa. O Santo Irmão Aldo sempre lutou para manter nossa igreja consagrada e santificada nesta disciplina. Nós do Conselho lutaremos para mantê-la e afirmamos às irmãs e irmãos apostólicos que a disciplina em nada mudou e não mudará, pois se constitui em regras de honra e dignidade para o Filho de Deus. Estamos enfrentando falta de amor e desobediência à disciplina, principalmente nos coros, onde as irmãs e irmãos deveriam ser o exemplo, pois possuem um compromisso muito grande diante de Deus e diante da igreja. Lamentável, né? Algumas irmãs estão forçando a desobediência e usam saias acima da medida determinada, pinturas e batons até no ambiente da igreja, e em suas casas e na sociedade utilizam calças compridas e roupas inadequadas para uma apostólica.
É de nosso conhecimento que algumas irmãs, inclusive com ministério na igreja, estão utilizando agasalhos esportivos, como bermudas e calças compridas agarradas ao corpo, delineando a sua silhueta, marcando seu corpo, tão apertado, fazendo caminhadas pelas ruas e ou andando de bicicleta, desobedecendo a nossa disciplina e se expondo com fotos nestas condições nas redes sociais, causando comentários desnecessários e ridicularizando os princípios de nossa fé. É lamentável isso. Pedimos e aconselhamos às irmãs que não estão usando suas vestes de acordo com a disciplina apostólica, que procurem se adequar a ela e dar esta alegria à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, sendo assim uma filha obediente, fiel e consagrada. Da mesma forma, alguns irmãos estão usando barbas, cavanhaques, cortes de cabelo e vestimentas diferentes daquilo que nos foi ensinado. Orientamos para serem discretos e sensatos na observação e obediência às nossas regras disciplinares, o que para nós apostólicos é honra. A obediência à disciplina de nossa igreja é fruto do amor de cada apostólico, e aquele que assim proceder será sempre abençoado, protegido e amparado pelos nossos santos poderosos e viverá sempre feliz. Aí nessa pandemia que a gente está vivendo aí, que precisa das bênçãos dos céus, Precisamos merecer, andar na disciplina, não é verdade? Ofertas para a Igreja Apostólica. O sagrado dever dos filhos de Deus na manutenção da Igreja. Estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus, do Santo Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa Igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento dessa obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa A Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos e irmãs para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Consolador de sua promessa e que o santo pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do Santo Irmão Aldo, bem como para anunciarmos que estamos no tempo da regeneração, quando então nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus Pai e dos seus santos e conhecer o caminho que os aproxime deles, que é esta Igreja Apostólica, o abrigo seguro para quem deseja alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido para ser feliz e abençoado. Façam esta caridade, ó irmãos, contribuam com suas ofertas normais, especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual esta igreja conta, a fim de obter recursos para cumprir a sua missão na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja, pois a presença dos irmãos e irmãs é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões e também
para que possamos contar com todos os coristas e músicos, a fim de que, através de cânticos e louvores, todos os que comparecerem às nossas reuniões tenham seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio e com o amor de todo o povo apostólico em favor da obra da nossa amada Igreja, reconhecendo seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de manter a obra desta Igreja apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade com as bênçãos preciosas de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Depoimento de fé. Da Congregação de Registro São Paulo, nosso irmão Célio Custódio assim testemunhou em sua carta de setembro/2020. No dia 4 de abril de 2016, fui vítima de uma queda de nível de 6 metros de altura no ambiente de trabalho. Caiu, né? De 6 metros. Ao me verem no chão, a equipe de resgate e meus colegas de trabalho acharam que eu estava morto, pois não respirava, a cabeça estava virada de lado e a boca aberta com sangue. Eita! Então, ao colocarem o dedo em minha boca, viram que minha língua estava enrolada e, ao puxá-la, voltei a respirar e pude ser socorrido. Sofri fraturas e lesão neurológica. Foi realizado tratamento cirúrgico com artrodese, via posterior de coluna toracolombar, com uso de parafusos pediculados. Segundo os médicos, ficaria com sequela neurológica e, de acordo com especialistas, ficaria acamado para o resto da vida. Mas clamei pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e o amparo deles foi muito maior, pois com 1 mês e 15 dias eu já estava andando, para a admiração dos médicos e especialistas. Não tenho palavras, nem nós temos, para agradecer à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Maria Santíssima por este grande milagre que recebi destes santos de Deus. Milagre maravilhoso. Assinado Célio Custódio. Assina o presente boletim José Solium Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. Mensagem muito linda. Agora compareçam às reuniões, atendo ao apelo do Conselho da Santa Vó do Irmão Aldo, né? Vão às reuniões, ouçam as mensagens, prestem atenção nas reflexões e nas complementações que os pastores farão sobre este boletim, que por sinal está uma bela mensagem. A todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus. E aliás, temos aqui uns avisos ainda que estou esquecendo. Ou não? Temos sim. Só mais um minutinho. Avisos. Horário de reuniões. Lorena, São Paulo. A partir de 24 de outubro de 2020, retornam as reuniões nesta congregação aos sábados às 19 horas e domingos às 10 horas, com exceção do primeiro domingo do mês, onde a reunião terá início às 18 horas. Os demais domingos, segundo, terceiro e quarto, ou quinto se tiver, as reuniões serão às 10 horas. Só no primeiro domingo de cada mês a reunião é às 18 horas. Dia do Consolador. Na segunda-feira, dia 26 de outubro, celebraremos na sede o dia em que, vitoriosa e com grande glória, a Santa Vó Rosa chegou aos céus para receber o precioso galardão de Espírito Consolador.
A reunião na sede terá início às 19 horas. As congregações que puderem, comemorem no próprio dia 26. Se não puderem, que o façam na data mais próxima. Avisamos que, devido às circunstâncias deste momento de pandemia, mesmo com as flexibilizações, ainda estão proibidas as aglomerações com alojamentos. Portanto, não poderemos alojar os irmãos que vierem participar desta festividade. A sede não irá hospedar ninguém que for para a festa, não tem como devido à pandemia. Também informamos que não há previsão de liberação para as festas aqui em São Paulo de confraternização no final de ano. Caso haja mudanças nas regras, informaremos aos irmãos. Porém, até o momento, as festividades com alojamentos estarão suspensas ou estão suspensas e recomendamos que preparem em cada congregação as suas festividades de Natal e confraternização para o Ano Novo. Aquelas que puderem também, né? As que ainda estão impossibilitadas devem continuar. Idade para cantar no coral. Solicitamos aos pais muito observância com seus filhos com relação ao trabalho do coral. Não é recomendado que crianças de até 7 anos de idade cantem nos corais adultos, pois sua voz está em formação e pode prejudicar este desenvolvimento e até causar lesões nas cordas vocais. Para esta idade, as crianças devem participar apenas dos corais infanto-juvenis, que apresentam hinos na altura ideal para vozes de crianças. Crianças abaixo de 7 anos devem ser incentivadas através da musicalização e atividades lúdicas com educadores específicos e não devem participar das apresentações do coral infanto-juvenil. Utilização de máscara na pandemia. Ainda é obrigatório a utilização de máscara de proteção em todas as nossas reuniões, inclusive alguns municípios exigem até no pastor oficiante. Recomendamos mais uma vez que observem e cumpram esta determinação legal de nossos governantes aqui na Terra e deem bom exemplo diante da sociedade. Também alertamos para os tipos de máscaras, que devem ser de tecidos discretos, podem até ser estampados, porém evitem cores chamativas ou com figuras ou desenhos. Casamentos. Caso o noivo ou a noiva não se apresente de acordo com a disciplina e regulamentos da igreja, constantes de documentos assinados por ambos ao solicitarem o casamento, a cerimônia não poderá ser realizada. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Leandro Clemente Moraes, filho, e Raíssa Maiara de Souza Espinosa, em 31 de outubro de 2020, às 16h30. Minha sobrinha vai casar, filha do meu irmão. A Raíssa Maiara. Curitiba, Paraná. Cladson Ferreira Milheiro e Maiara Giacomone de Souza, em 24 de outubro de 2020, às 16h30. Né? Goiânia, Goiás. Winston Zavoski Queiroz e Amanda Silva Santana, em 31 de outubro de 2020, às 16h. Paranavaí, Paraná. Douglas Cauê de Lima e Natália Kaline Jimenez Prudente, em 31 de outubro de 2020, às 16h30. São José dos Campos, São Paulo. Eurico Vitor Albacete, Avanço, e Poliana Gomes Moreira, em 31 de outubro de 2020, às 16h30. Avisos ao Ministério. Nomeados diaconisas e diáconos
De Campinas, São Paulo, a irmã Marina Nunes da Silva Paiva e Maria do Carmo Silvestre da Cunha. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Marcelo da Silva. Goiânia, Goiás, Calinque Buijaque Soares. Volta ao cargo, diáconos e aqui são diáconos. De Paranavaí, José Carlos dos Santos. Suspenso por prazo indeterminado, de acordo com o Estatuto Organizacional da Igreja Apostólica, artigos 22, 23, 24, 25 e 26, perde a condição de membro por prazo indeterminado. De Londrina, Paraná, temos um irmão aqui. Então agora, assinado Pastor José Sólio Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. Paz do Senhor a todos.